A paz do Senhor! Estamos iniciando mais um programa Mais Conectado. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz. Nosso programa vai ao ar na rede social da IEAD Jipa e na Rede TV 7.1. Hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. Hoje nós teremos entrevista com o pastor Sadraque Muniz e nós estamos no terceiro programa da série especial. Vamos falar sobre os propósitos de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você que o programa Mais Conectados já está no ar. Hoje o nosso programa ele vai estar falando sobre Deus tem boas obras preparadas para você. Lá em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. O programa de hoje nós vamos estar falando sobre boas obras que Deus preparou para nós. Agora, há uma diferença quando a gente diz obra social e boas obras. Deus preparou para nós boas obras, para que nós pudéssemos praticar as boas obras. Só que as boas obras, como muitas pessoas acham, que se ele fazer uma obra social, se ele der uma cesta básica, se ele visitar enfermo, se ele visitar as pessoas necessitadas, né, ele acha que ele praticando a obra social, ele vai ter um lugar no céu, ele vai ser salvo, mas não é assim. A salvação é de graça, porque Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você, por nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já morreu, se sacrificou, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, você é salvo não por praticar boas obras, você é salvo quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma visita no hospital e tinha uma senhora lendo a Bíblia e eu perguntei para ela: a senhora já aceitou a Jesus como seu Salvador? E ela falou: olha, eu leio a Bíblia, eu faço boas obras, eu faço caridade, então eu já sou salva. Eu falei: não, a senhora tem que aceitar Jesus como seu Salvador para a senhora ser salva. Ela falou: mas ninguém nunca me falou sobre isso. E como é que eu faço? Agora eu já estou no hospital, já estou em estado terminal, aonde eu não tenho mais como sair. Eu falei sim para ela: a senhora quer aceitar Jesus como Salvador? Eu vou orar com a senhora vai fazer a oração de confissão e a partir desse momento, a senhora aceitando a Jesus, Jesus vai perdoar os seus pecados e você vai ser salva, porque Jesus Cristo já morreu pela senhora. E ela falou: sim, eu quero, o maior desejo é ir morar com o meu Jesus. Então eu fiz com ela a oração, ela confessando que estava aceitando a Jesus como Salvador, que ela estava aceitando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ela, e fez a confissão pedindo perdão dos pecados. E o interessante é que quando você aceita Jesus, Jesus perdoa os seus pecados e tudo que você praticou fica no passado, uma nova vida. Só que assim como Jesus falou com a prostituta, o que Jesus disse para ela: mulher, cadê os que te condenam? Porque ela tinha sido pega no ato de adultério. E aí ela falou: não tem mais ninguém. Jesus falou assim: perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Porque tem uma linha que diz que salvo para sempre. Não.
Jesus disse, deixou bem claro, vai e não peques mais. Se você não pecar mais, você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, os seus pecados foram perdoados. Mas Jesus disse, agora, daqui para diante, daqui para frente, não peques mais, seja uma nova criatura. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada no seu coração e ele te leva a praticar as boas obras. Porque como em Efésios diz, você foi criado para boas obras. Deus já tem boas obras para você. E por que eu devo praticar as boas obras? O que as boas obras faz? Primeiro, as boas obras são frutos da nossa salvação. Como que eu sei que uma figueira, ela dá figo? O fruto dela é o figo. Então, eu sei que ela é uma figueira pelo fruto dela. Ela deu figo. Então, ela é uma figueira. Como que eu sei que eu estou salva? Pelos meus frutos, conhece que o Espírito Santo, que eu sou liberta, que eu sou salva. Então, se você diz que é salvo, mas não mostra os seus frutos, como é que você vai provar? Então, o Espírito Santo que produz em nós, porque a nossa natureza é ruim, nós somos egoístas, nós queremos tudo para nós não queremos repartir o que temos, mas a ação do Espírito Santo na nossa vida nos faz ser diferente e produzir os bons frutos. Outra coisa, as boas obras glorificam a Deus. Jesus nos ensina que as nossas boas obras devem levar os outros a glorificar ao Pai. Então, as minhas boas obras, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, visitando o enfermo, comprando e pagando, não devendo a ninguém, não levando afronta, perdoando a quem me ofendeu, isso vai glorificar a Deus e vai chamar a atenção. Peraí, essa pessoa é diferente. O que ela tem diferente? Por que ela é diferente? Eu me lembro que uma vez uma pessoa que não conhecia Jesus, ela chegou para mim e disse, eu quero saber o que você tem. Qual o curso que você fez? Aonde você... que é essa mudança de vida, essa maneira, essa cosmovisão que você tem. O que é isso na sua vida? Isso é glorificar a Deus, fazer chamar a atenção das pessoas, não pelo seu lado ruim, pelas coisas ruins que você faz, mas pelas boas obras que você pratica. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente e vai querer o que tem na sua vida. Eu falei, eu sou diferente porque eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Ela falou, você é o tempo todo rindo, o tempo todo alegre, parece que você não tem dificuldade, parece que as coisas tudo dá bem na sua vida. Eu falei, a minha vida tudo vai bem, não é porque eu não passo dificuldade, não é que não tem enfermidade, não é que não tenha tristeza, mas com Jesus no nosso barco, tudo vai bem. Para que se preocupar? Para que se angustiar se eu tenho a presença do Espírito Santo? Então, essa pessoa começou a perguntar, como que eu faço para ter a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu falei, primeira coisa, você tem que aceitar Jesus. Ela aceitou a Jesus e Jesus fez uma grande obra na vida dela. E ela também passou a ser uma pessoa diferente e a glorificar ao nome do Senhor. As boas obras demonstram o amor de Cristo. Porque o Espírito Santo, através da nossa vida, ele vai demonstrar para os outros o amor de Cristo. Se ele é amor e ele habita em nós, então nós vamos mostrar esse amor. Quando ajudamos, servimos e amamos o próximo, refletimos o caráter de Cristo. É o que eu acabei de dizer. Quando você pratica as boas obras, quando você faz algo por uma pessoa, você está mostrando o caráter de Cristo, que habita em você. Eu me lembro que uma vez
uma pessoa me pediu uma quantia para comprar um remédio e ele não era cristão. Ele não servia a Deus. E ele falou comigo, Marley, eu preciso de uma ajuda. E eu falei, sim, estou pronta para te ajudar. E ele falou, mas como assim? Eu já pedi para um irmão, meu irmão de sangue, já pedi para um parente, todo mundo colocou obstáculos. Mas por que você está me fazendo essa boa ação? Chamou a atenção dele. Eu falei, sabe por quê? Porque eu fui criada por Deus para praticar as boas obras. Eu fui criada por Deus para ajudar aos que precisam. Eu fui criada por Deus para servir. E Jesus disse que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Então, se eu sou imitadora de Jesus, se eu quero andar nos passos de Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus fez. E o que ele fez? Ele ajudou os necessitados. E através dessa ajuda financeira, ele veio aceitar Jesus. Hoje é um obreiro na casa do Senhor. Por quê? Por causa de uma boa obra que mostrou como o Espírito Santo age na nossa vida. Como que Deus está dizendo que Deus tem planos de boas obras. Eu costumo dizer que tem pessoa egoísta. Ele aceita Jesus, ele conhece Jesus, mas ele não quer falar para as outras pessoas quem é Jesus. Quando Jesus disse assim, se você der um copo de água para um necessitado, você está fazendo para mim. Ah, mas hoje, onde que eu vou servir um copo de água? Eu vou contar um exemplo. Tinha um homem numa cadeia e ele tinha matado várias pessoas. E a pena dele era muitos anos. E uma pessoa passou por ele, olhou para ele e disse, Jesus te ama. Ele estava sendo atormentado por demônios. Ele estava em agonia, porque vidas ele tinha tirado. E quando a pessoa tira outras vidas, os demônios tomam conta daquela vida. E é aquela palavra, Jesus te ama, ele falou assim, Jesus não pode me amar, eu sou ruim, eu não presto. Mas aquela palavra começou a fazer um efeito. E ele procurou saber mais sobre Jesus. Como que você disse que Jesus me ama se eu sou tão ruim? Ele começou a folhear, começou a falar, olha, quando Jesus morreu, tinha 2 malfeitores. E aquele que se arrependeu, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Falou, o que você fez daqui para trás, não conta, Jesus te ama. Esse Jesus te ama é um copo de água. Você parece que é tão simples, porque um copo de água é nada. Mas o Jesus te ama, você está evangelizando, uma palavra que muitos não têm coragem de dizer, de chegar para um atendente, numa repartição pública, num banco e dizer, olha, Jesus te ama. Você não sabe o que aquela pessoa está passando através desse copo de água, desse Jesus eu te amo, esse homem foi salvo, esse homem hoje já dorme com o Senhor, mas ele praticou as boas obras. E Jesus tirou rapidamente ele da cadeia, sendo que ele tinha muitos anos para cumprir, mas Deus tirou ele porque tinha uma obra fora da prisão com ele. O que é um copo d'água para você? O que é uma palavra de incentivo? É isso que Deus preparou para você. Deus não vai exigir de você coisas grandes, mas pequeninas. Por isso que Jesus disse, se você der um copo de água a um dos meus, você está fazendo para mim. Evangelizar e discipular. Nunca houve uma época como precisa tanto falar do amor de Cristo. Precisa falar dos milagres de Jesus. As pessoas estão precisando ouvir falar do que Jesus faz, que ele acalma a tempestade, que ele dá ordem ao morto e o morto ressuscita, que ele cura as enfermidades. A humanidade está precisando ouvir isso. Isso é boas obras. Ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Às vezes você acha que é fazer grandes coisas,
Mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Às vezes você fazer uma visita e levar um bolo feito pelas suas mãos, você está ajudando o necessitado. Às vezes levar um pacote de biscoito para uma criança, você vai fazer a diferença. Ajudar a quem está precisando. Não sei se você conhece aquela parábola que a praia estava cheia de estrela e tinha um homem pegando as estrelas e jogando no mar. E um homem estava na sua mansão e olhando, falou: o que aquela pessoa está fazendo ali? Que bobeira! São tantas essas estrelas e ele não vai conseguir colocar todas elas no mar novamente. Eu vou lá ver o que é e vou falar com ele, parar com isso. E quando o homem chega e fala: o que vai adiantar o seu serviço? Olha quantas estrelas estão no chão. Ele falou assim: mas para essa aqui eu fiz a diferença. Para essa aqui eu fiz a diferença. Então, se você fizer para você está fazendo a diferença. Perdoar e demonstrar graça. Perdoar as pessoas que te ofendem. Perdoar as pessoas que têm feito mal para você. Servir na igreja e na comunidade. Quantas pessoas querem ser servido, mas não querem servir? Quantas pessoas querem chegar na igreja, ter uma boa poltrona, ter um bom banco, ter um ar-condicionado, só ser servido, na Santa Ceia ser servido, mas ele não quer servir na recepção, ele não quer servir sendo obreiro, ele não quer servir sendo professor da escola dominical, ele quer ser servido. Se disponha a servir na casa do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem deixando uma palavra para você. O que você pode fazer de boas obras esse mês? Pense nisso. O que eu posso fazer de boas obras hoje, amanhã, depois? Faça um planejamento. O que eu posso fazer que Deus colocou para mim fazer? Pelo menos um por dia. Faça essa tarefa. E eu sei que Deus irá te abençoar. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Eu quero te dizer, aceita Jesus como seu Salvador. Se disponha a fazer o bem, porque se você se colocar para fazer o bem, você vai influenciar outras pessoas irão também fazer o bem. E eu quero orar por você. Eu não sei se você já aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu quero te dizer que perto da sua casa há uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Procure a igreja. Diga: olha, eu aceitei a Jesus no programa Mais Conectado. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. E eu quero praticar as boas obras que Deus tem para mim fazer. Pai, te louvamos e te adoramos, ó Pai, por esta vida que está te aceitando, por esta vida que está se colocando à disposição para praticar boas obras, fazendo um compromisso contigo, ó Pai, de ser diferente e deixar o Espírito Santo agir na vida dela. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero te convidar a ouvir esse louvor, uma música que vai falar ao seu coração. Nós vamos estar adorando ao Senhor com esse hino. Abra sua harpa no hino 126. E que o consolo do Senhor venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não viu, e assim sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor.
amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Oh, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Oh, vai consolando. Vai consolando, Senhor. Te leva ao seio do Senhor. Estamos aqui recebendo hoje nosso querido pastor Sadraque Muniz, que vai estar falando sobre as boas obras, falando sobre o projeto Redenção. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui hoje para falar sobre boas obras e sobre o nosso projeto, da nossa igreja Redenção da Criança. É um prazer poder mais uma vez participar do programa Mais Conectado, esse programa que leva informação, sugestões e também a mensagem da palavra de Deus. Hoje, falando deste assunto, boas obras, e a área social da igreja, a ação social da igreja, tem várias coisas que podemos falar sobre isso. Primeiramente, as boas obras é tudo aquilo que Deus preparou de antemão para toda a humanidade fazer e viver. As boas obras seria correta da pessoa viver. Deus preparou isto e estabeleceu isto através de decretos, de juízos, de mandamentos, de preceitos e de leis, dizendo: o bem é isto. Por isso que fala bem, boas obras, boas coisas, fazer coisas boas, boas práticas, boas maneiras, fazer só o que é bom. Isso é boas obras, num certo sentido geral da vida, no sentido genérico. No sentido específico, então, se convencionou
de estar relacionado boas obras, mas a área da ação social. Aí vem um problema. Mesmo pessoas que não praticam boas obras, aquelas obras que Deus preparou para a pessoa fazer, mas ele é uma pessoa que pratica obras sociais, ajuda as pessoas, e por isso tem uma diferença entre as boas obras, que é o fruto do Espírito, que é o Espírito atuando na pessoa, leva ele a produzir bons frutos, que é boas obras, e tem as obras sociais, que é beneficiar terceiro, ajudar pessoas e tudo, que é uma coisa muito boa também, qualquer um pode fazer. Pastor, nós temos uma ação, né, que é o Redenção da Criança, que é um serviço, um projeto, né, que a igreja tem. Quais foram os desafios que o senhor enfrentou para implantar esse projeto? Quase todo projeto, todo empreendimento, ele se firma em algumas coisas. Primeiramente, a pessoa ter o pensamento, passar para o papel em forma de um projeto, e depois do projeto pronto, ele planejar a sua execução. E tem as etapas. As primeiras etapas foi analisar quantas pessoas precisaria para iniciar um projeto, quantas colaboradores. E o segundo é encontrar esses colaboradores, que na época todos teriam que ser voluntários, porque dentro do nosso projeto, dentro do nosso, como podemos dizer, o nosso planejamento, não existia existia um orçamento, mas não existia o financeiro. Então não tinha como contratar pessoas, como fazer nessa área financeira. Então esse foi o maior desafio, foi formar uma equipe e passar para aquela equipe a ideia, a visão, para que eles pudessem aceitar a visão e começar a trabalhar. E essa área de quando a gente fez o projeto, quando eu fiz o projeto, até quando iniciamos, a gente levou quase um ano nessa preparação. Pastor, então são muitos desafios, né, de implantar um projeto. E hoje o projeto está andando, um projeto que tem dado fruto, Redenção da Criança. Isso. Então, depois ele teve muitas dificuldades, muitos problemas, porque ele iniciou ainda no começo da década de 90, mas ele veio muito devagar, muito assim, sem aparecer durante muitos anos. Então, o Redenção, ele começou a ter mais força a partir de 2005 para cá. Então, o Redenção, de 90 até 2005, ele praticamente era algo mais no meu coração, nos meus planos para o futuro. Agora, quando foi em 2005 que aí eu assumi a igreja de Ji-Paraná como pastor presidente, então esse projeto ele já estava maduro, ele já era um projeto que já existia, mas existia-se muito acanhado, muito pequeno. Então aí nós podemos ter mais recurso humano, dispor de mais pessoas, e começamos também a ter uma dotação orçamentária. Aí nós tivemos um pouco de finança para investir neste projeto. Por isso que ele andou mais rapidamente, porque a partir de 2005 houve recurso financeiro, começamos a investir financeiramente neste projeto, como investimos até hoje. Pastor, o Redenção da Criança, ele não é um projeto só dentro da igreja, né? Ele é um projeto que está nas escolas, que está nos bairros. O senhor pode falar um pouquinho? A preocupação inicial de estabelecer um programa nesta área, quando eu fui despertado para isso,
foi visando ajudar primeiramente as mães das periferias que têm os seus filhos e elas passam a semana trabalhando fora de casa. E no domingo, ela chega em casa de manhã para dar uma arrumada na casa, preparar as coisas para a próxima semana, e as crianças querem o contato com a mãe. E a mãe não poderia dar uma atenção para as crianças. Então, pelo menos no domingo, nós, para ajudar as mães nessa área, porque durante a semana a mãe está no trabalho, as crianças estão na escola. Mas no domingo não tem escola, não tem aula. Então as crianças ficavam por ali. Aí nós resolvemos levar estas crianças para uma dependência da igreja e ali oferecer palestra para eles, orientação, música, ensinar a tocar violão, ensinar a tocar flauta, ensinar a cantar, ensinar versos, poesia, e eles também fazer apresentações teatrais. Tudo isso nós ensinamos e, além disso, dá um lanche leve para as crianças e eles, então, voltar para casa já quando a mãe já tinha resolvido as principais tarefas da casa e eles já voltavam, alguns até almoçavam mesmo na igreja, como almoçam até hoje. E assim, então, as mães sentiram alegres, satisfeitas, e é uma ajuda para as mães até hoje, porque a nossa periferia, ela é bastante complicada, nós temos muitas pessoas em situação vulnerável e acabamos atendendo não só as crianças, mas atendendo também mãe, pai, família, avô, cuidadores. Então, nós levamos orientação não somente para as crianças, mas também para as famílias. E o Redenção acabou sendo uma extensão e ajudando a agregação da família, a afirmar os laços familiares. Nós trabalhamos muito nisso aí, fortalecimento do vínculo familiar, não só com a própria família, os filhos, com o pai, com a mãe, com os avós, mas também com os vizinhos. Nós trabalhamos um laço social com os vizinhos, porque uma família, às vezes, vive muito isolada, e através de ações de comemoração de aniversário de uma criança, chamar os vizinhos. Então, nós temos várias atividades que servem para fortalecer o laço familiar entre a criança e seus familiares, mas não só isso, mas também com a vizinhança, os vizinhos mais próximos e com a comunidade toda do bairro. Pastor, como que o senhor acha que esse projeto social tem impactado a igreja e a nossa sociedade? A igreja ela tem impactado de dois modos. Primeiro, são pessoas que começam a receber os benefícios do Redenção. As crianças que crescem ali. Uma parte deles acabam virando frequentadores da igreja e até chega ao batismo. E mãe e pai, avós, que também, vendo a mudança na vida da criança, eles veem que é algo de bom que a igreja tem a oferecer, e eles começam a procurar mais a igreja e acabam ficando também pedindo batismo. Recentemente nós batizamos uma família inteira aqui, pai, avô, mãe, de uma criança que veio para o Redenção e foi batizado, e os pais falaram para mim: pastor, nós vimos a mudança nesta menina, ela era uma pessoa problemática e ela mudou, então nós queremos isso para toda a nossa família e para todos nós. Então, é um impacto na igreja. Outro impacto na igreja são pessoas, os voluntários que vão trabalhar neste programa, e ele acaba despertando o dom que ele tem. Às vezes ele tem dom de falar, de pregar, de cantar, de fazer alguma coisa, de tocar um instrumento, e às vezes nem ele não sabia que ele era capaz de tocar um violão e de cantar, de fazer uma palestra, e ele acaba tendo oportunidade
e acaba virando um palestrante, um pregador, um cantor, uma pessoa que faz apresentação. Então, para nós tem sido uma formação de obreiros, tem servido como um laboratório para formar obreiro para a nossa igreja. Pastor, eu sei que são muitos os testemunhos, muitas vidas transformadas, mas gostaríamos que o senhor compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo alguns testemunhos de algumas pessoas que passaram pelo Redenção e hoje muitos casados, muitos profissionais já. Então, eu não tenho uma relação assim de nomes e pessoas, mas não são poucos, não. Nós temos obreiros, temos presbíteros, temos diáconos, temos casais, pessoas que se conheceram frequentando Redenção, cresceram, vieram para a igreja, casaram. Hoje é uma família estabelecida. Aqui na sede mesmo nós temos uma família, um casal com criança, casado ali, e eles são oriundos do Redenção. Nós temos obreiros, especialmente ali do Duque de Caxias, quando nós iniciamos ali, nós temos várias pessoas em vários lugares. Não vou citar nome, até porque eu não pedi autorização, então hoje está muito complicado. Mas nós temos várias pessoas, seria até bom que a gente fizesse isso, um dia pedisse autorização para essas pessoas, para eles se apresentar, para a gente apresentar eles, para que não só a igreja, mas a sociedade tivesse assim uma prova do que é o Redenção. Não que nós precisamos provar nada para ninguém, mas, como disse a Marley, como um testemunho para servir de exemplo para outro, para servir de modelo, porque às vezes a pessoa pensa que ele não tem jeito, que o filho dele não tem jeito, que o filho dele está problemático, mas para onde você está encaminhando seu filho? Às vezes você não tem muito tempo de cuidar de uma criança, mas você está levando ele aonde? Então, leva para um local onde ele possa receber uma orientação, e essa orientação que ele vai receber vai servir não só para ele, mas vai servir para você também, porque os problemas das crianças, praticamente não existe problema de menor, problema de criança. O problema está nos pais. Eu estou preparando um material, Marley, onde mostra pesquisa científica, dados científicos, o impacto do divórcio nas famílias e na sociedade como um todo. Então, a separação, ela faz um mal tão grande na sociedade que as pessoas não têm ideia do que é uma separação. Então, nós vamos entrar nesta área, e quando a pessoa que às vezes é separado, é divorciado e tem dificuldade com os filhos, ele precisa encontrar alguém que possa orientar como viver esta nova fase da vida, porque o impacto sobre as crianças é muito grande, e uma boa parte das crianças do Redenção, nós deparamos com ela, são crianças que os pais são separados, criados por avós, filho de mãe solteira, pai que sumiu, pai que nunca apareceu, pai que não, como diz assim, ele só esteve com a mãe no dia em que a criança foi concebida, nunca mais quis saber. Então, nós deparamos com essas pessoas, essas crianças, adolescentes, e a mãe, ou o avô, ou o pai, os cuidadores, eles não têm muito o que fazer, porque nós não temos, assim, programas voltados para atender esta área. O Redenção é um programa que atende exatamente essa clientela. Essa clientela atende a mãe solteira, atende o avô que cuida de um neto, atende o neto e atende o avô, atende o pai separado, a mãe separada, atende o filho. Nós temos orientação, porque você quer ter um cidadão, mesmo que já teve algum problema, mas não tem nenhuma pessoa que não possa melhorar a sua vida, a sua condição,
tanto na sociedade, na escola, e também melhorar como pessoa, como um trabalhador. Pastor, nós estamos já chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque eu creio que algumas pessoas estão querendo saber, sobre as boas obras. Como eu pratico as boas obras? A prática das boas obras, primeiramente, é preciso buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque com a nossa própria força, a nossa própria capacidade, com a nossa própria, o nosso próprio disciplinamento, não consegue fazer o que é bom sempre. A pessoa, para praticar boas obras, é o Espírito Santo dentro da pessoa que leva ele à prática das boas obras. Agora, fazer o bem ao próximo, isso aí é você ajudar. Precisamos ajudar uns aos outros. Esta boa obra aí é boa. Você compra e paga, é uma boa obra. Não engana ninguém. Na venda, faz o que é certo. Se vai vender um veículo, se ele tiver com defeito, você explica para o cliente que ele está com defeito. Se vai vender um terreno, se o documento está meio enrolado, você esclarece para a pessoa que o documento não está legal, que falta alguma documentação. Isso aí é praticar o bem, é fazer boas obras, comprar e pagar direitinho nos negócios, não enrolar ninguém, não mentir para os outros, não enganar a esposa, não enganar o esposo, tratar bem os filhos, tratar bem os vizinhos, como diz, pôr o lixo no lixo, né? Não jogar lixo na rua. Tudo isso são boas obras, tudo isso são boas. No trânsito, ser tolerante, né? Não xingar ninguém, não revidar, porque às vezes a pessoa recebe uma afronta, às vezes a gente é afrontado por uma pessoa, a gente fica até admirado, mas por que essa pessoa está falando isso? Mas normalmente não é com a gente que a pessoa está magoada ou está com problema, ele já está com problema com ele mesmo ou com outro, aí quer atacar a gente. Então, tome muito cuidado para revidar uma fala, alguma coisa. Isso é boas obras, boas maneiras. Então, nós queremos agradecer ao nosso querido pastor, né, por estar aqui conosco e nos esclarecendo, nos ensinando e falando um pouco sobre a redenção. Pastor, muito obrigado, que o Senhor abençoe grandemente o Senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a todos os que estão participando deste programa, que ouvem, que Deus possa te abençoar grandemente, que 2025 seja um ano melhor para você e para a sua família. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Cada aluno é para nós muito importante. Cada aula merece toda a nossa atenção. Mas não olhamos apenas para dentro de nossa escola. Olhamos para fora dela, seja para perto, seja para muito longe. Nosso olhar cruza fronteiras, avança em muitas direções, questiona, aprende, vê. E isso nos leva a pensar, a reavaliar, a pesquisar novos caminhos, a refletir cuidadosamente sobre eles e a ter a coragem para mudar. Porque nosso compromisso com a educação nos impulsiona a buscarmos sempre o melhor. E o que buscamos, achamos.
sabemos que qualidade desde cedo resulta em crescimento sempre. E por isso nossos alunos buscam nos olhares presentes as perspectivas futuras para compreender o mundo e transformar a realidade. Aqui, o crescimento educacional é aliado a valores que formam um ser humano integral e atuante. Com nossos saberes presentes, construímos as lideranças do futuro e preparamos os alunos para grandes oportunidades. É nisso que acreditamos. Educação escolar cristã para formar gerações com princípios e propósitos. E eu quero te convidar a conhecer mais um pouco sobre o Redenção da Criança. É um projeto que tem transformado vidas na nossa cidade de Ji-Paraná. E nós vamos ter uma entrevista com a nossa querida Ivone, que estará falando sobre o Redenção, que é um projeto, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos aqui hoje com a professora Ivone Casimiro, que é presidente da Associação do Projeto Redenção da Criança, o qual começou através da Igreja Assembleia de Deus em Ji-Paraná como uma obra social, a qual desde lá não parou de alcançar muitas famílias e crianças em muitos lugares aqui na nossa cidade. Mas, senhor, professora, como que a senhora está, né? Paz do Senhor, eu estou bem, muito bem agora, né, com você aqui na minha frente, né, Viviane? Olha, a gente tem um tempinho de história já. Professora, qual é o principal objetivo, né, do projeto Redenção e qual é a visão do pastor Sadraque ao criar o projeto? Então, o programa Redenção da Criança, antes de ser programa, foi um projeto. Ele iniciou em 1989, com a idealização do pastor Sadraque Muniz. Ele viu a necessidade das famílias que trabalhavam fora durante a semana e nos finais de semana, as famílias carentes que precisavam limpar a casa e também descansar, porque trabalhava durante a semana e não tinha como cuidar dos seus filhos, dar atenção para os filhos. E as crianças ficavam assim, vulneráveis à rua e muitas das vezes famílias que não tinham assim condições de dar um lanche na parte da manhã para a criança e até mesmo um almoço. E foi quando ele viu essa necessidade de iniciar um trabalho social através da igreja. Aí ele reuniu umas equipes de irmãos da igreja e com os próprios veículos deles buscavam as crianças, né, nas casas e traziam até o local onde era desenvolvido um trabalho de, um trabalho de música, eles cantavam, tinha um teatro, coreografia e também a ministração da palavra de Deus. E quais são as principais atividades, né, desenvolvidas hoje pelo Redenção? Quais atividades foram desenvolvidas lá atrás? Então, a associação hoje, ela, através desse trabalho que o Redenção vem desenvolvendo desde 1989, foi crescendo, que chegou a um ponto que em 2011 iniciou-se uma parceria com a educação dentro das escolas. A associação hoje, ela trabalha muito e o foco nosso hoje está sendo a música, mas tem mais coisas, né? Tem muita mais novidade por aí. Iniciou em 2011, onde as escolas tinham baixo débito. E com a entrada da equipe do programa Redenção da Criança, através da música, o atendimento era a música, palestra para os pais, para crianças e adolescentes, o IDEB da escola foi subindo. E chegou num nível assim que nós fomos assim, agraciados, né?
agraciados por Deus, primeiramente, e através da pessoa do pastor Sadraque Muniz, que teve essa visão, uma visão de Deus, né? Foi. E quais foram as maiores conquistas, né, do Redenção? Algo que marcou a sua vida e o que te faz estar à frente até hoje do projeto? Olha, nós tivemos muita conquista, conquistas físicas, materiais, emocionais também, e conquistas assim que não tem preço, né? Eu mesmo agora, nesse momento aqui, sendo entrevistada, eu estou assim, impactada, que uma da maior conquista é a transformação das vidas das crianças. Muitas crianças que passaram pelo programa Redenção da Criança, através da música, elas tiveram desempenho e foram crescendo. Tem criança que hoje já tem família, casaram, e de 2011 para cá, eu já assim, atendi muita criança mesmo. Turmas de 5º ano, 6º ano, 4º ano, 2º ano, 7º, 8º e 9º ano. E essas crianças que foram crescendo, se tornaram adolescentes, jovens, casaram e foram para o mercado de trabalho. E todas essas crianças, eles levam assim consigo lembranças boas, tiveram uma socialização boa através da cultura da música, da palavra de Deus também ministrada nas igrejas dos bairros, nas congregações dos bairros da nossa cidade. Nós sabemos que os voluntários, eles são fundamentais para o andamento do projeto Redenção da Criança, né? Agora, programa. E hoje eu estou aqui com o diácono Adriel, né, Pai do Senhor, que esteve à frente também, né, no Redenção da Criança por alguns dias. Sim, foi bastante dias, na verdade, né? Quase um ano. Quase um ano. E o que te levou, Adriel, a participar, né, do Redenção? Sim, desde a Bolívia, né, Deus já tinha mostrado pra mim que Deus ia abrir uma porta, né? E quando eu cheguei aqui em Paraná, quando eu conversei com o pastor Sadraque, ele mostrou todo o programa, né, como que era que funcionava, que lá ardeu no meu coração, né? Então eu senti de fato que era uma chamada de Deus para a minha vida, né? E como foi, Adriel, trabalhar com as crianças e de forma, né, direta com a família também, de certa forma? Me marcou muito, né? Eu via totalmente diferença entre a família, né? Que tem uma orientação, né? Entre o pai, a mãe, uma construção, uma base familiar, né? Aquela família que teme ao Senhor e aquela família que é um pouco ali, falta uma estrutura melhor, né? E você vê, conforme o tempo que você ia ensinando as crianças, ia falando sobre Jesus, a vida completamente até da família mudava, né? Através do programa Redenção. Então, teve algum testemunho assim que você viu acontecendo que te marcou e você carrega hoje? Sim, tem. O que mais marcou a minha vida foi lá na escola do Antônio Bianco, né? Tinha uma criança que ela fazia um pouco de bagunça na sala, né? E aquilo me chamou a atenção, mas conversar com ela, entender o que ela passava. E quando eu sentei ali para conversar com ela, ela tinha mais de uma semana, ela morava na mesma casa com o pai e ela não tinha contato com ele, porque ela é brigada com o pai, né? E eu conversei, eu falei, olha, reconcilie com seu pai, abraça ele, pede perdão por tudo que ele te fez, você vai ver que a sua vida vai melhorar. E ele assim fez, né? Quando ele abraçou aquela criança, mudou completamente. Ele começou a se comportar, começou a tocar flauta, a ficar mais calmo na sala de aula. E eu vejo que se não fosse o programa de redenção indo até essa escola, talvez aquela criança não teria aquele encontro ali, né? Aquele aconselhamento. E talvez hoje a vida dela poderia ser totalmente diferente, né? Do que é hoje, né? É muito especial e maravilhoso ouvir essas histórias, né? Através do que o programa Redenção tem alcançado e viver parte dessa história. Que pena, estamos chegando ao final de mais um programa Mais Conectados. No próximo sábado, nós teremos o encerramento dessa série de uma vida com proposta, né? Deus tem uma obra para você, você é especial, você foi criado por Deus para uma grande obra, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, no próximo sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui, teremos entrevista, teremos novas coisas e que Deus abençoe você e que o Senhor continue te dando força e coragem para prosseguir. Estamos chegando ao final do nosso programa e até o próximo, se Deus permitir. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita
grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva